Olá, continuamos o estudo do módulo 7 da sintaxe da nossa UC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no setor do comércio e serviços. O objeto de aprendizagem é agora o 7.2 e vamos tratar da primeira parte das primeiras funções sintáticas. Funções sintáticas, parte 1. Então, começamos pelo sujeito. E o sujeito pode ser constituído por um nome. Se eu disser o gerente comanda a equipa, pode ser também um nome e respectivos determinantes. O meu supervisor é competente, portanto, o meu supervisor é o nome mais os determinantes. Um nome e respectivo quantificador, 3 colaboradores presentes à reunião. Pode também ser um nome e um adjetivo. Os melhores vendedores, isto é o sujeito da frase, os melhores vendedores foram premiados. Pode também ser o sujeito um nome e um constituinte iniciado por uma preposição. Os contratos de consultoria são obrigatórios. Também pode ser um pronome, o sujeito da frase. Eles compareceram à conferência. E também pode ser uma oração inteira. Quem não cumpriu os prazos, isto é o sujeito da frase. Quem não cumpriu os prazos não será promovido. Porque responde à pergunta quem? Quem é que não cumpriu os prazos? Ou quem é que não será promovido? Quem não cumpriu os prazos. Processos, então, de identificação do sujeito. O primeiro processo. No caso do sujeito ser uma pessoa, formula-se a pergunta quem? Imediatamente antes do predicado, ou seja, imediatamente antes do verbo e dos seus complementos. Por exemplo, o diretor abriu a loja. Quem abriu a loja? O diretor. Os administradores estão focados no trabalho. Quem está focado no trabalho? Os administrativos e não os administradores. O segundo processo de identificação do sujeito é, no caso do sujeito não ser uma pessoa, porque pode não ser, pode ser um objeto, pode ser um animal, formula-se a pergunta útil, o que é que? Imediatamente antes do predicado, antes do verbo e dos seus complementos. Este contrato é muito importante. Então eu pergunto, o que é muito importante? E então encontro o sujeito, este contrato. O projeto acabou no prazo. O que acabou no prazo? O projeto. Portanto, nem contrato nem projeto são pessoas. Então já não posso perguntar quem é que acabou no prazo. Tenho que perguntar o que é que. Tipos de sujeito simples e composto. O sujeito simples é constituído por uma expressão que tem como núcleo apenas um nome ou um pronome. Pode também ser constituído por uma oração. A empresa tem 50 colaboradores. O núcleo é um nome, empresa. Este departamento funciona muito bem. Novamente o núcleo, um nome. Tu diriges a operação. O núcleo já não é um nome, é um pronome. É importante que o cliente chegue satisfeito. Aqui o sujeito da frase é a oração é importante. Vejamos agora o sujeito composto. É constituído por uma expressão que tem como núcleo mais do que um nome ou um pronome, ou um nome e um pronome. Eu e tu gerimos o negócio. São 2 pronomes. Eu, tu. O gerente e a supervisora foram premiados. Aqui temos 2 nomes. Gerente, supervisora. O diretor e eu resolvemos o conflito. Temos aqui um nome e um pronome. Ou seja, sempre que temos a conjunção e, estaremos presente um sujeito composto. No sujeito simples, mesmo que o sujeito signifique várias pessoas, será sempre sujeito simples. Por exemplo, a equipa ganhou o torneio. A equipa são vários jogadores, mas continua a ser sujeito simples. A equipa e o seu treinador foram as celebridades da festa. A equipa e o seu treinador já é sujeito composto.
Tipos de sujeito, para além do sujeito simples e do sujeito composto. Sujeito subentendido e sujeito indeterminado. Subentendido, começamos por este. Quando o sujeito não está expresso na oração, mas pode subentender-se pela pessoa, da forma verbal e pelo contexto, nós chamamos a isso um sujeito subentendido. Ele não está lá expresso, mas eu consigo perceber a quem é que se refere. Por exemplo, vens à reunião? Vou. Subentende-se tu, na primeira oração, tu vens à reunião, mas o sujeito não está lá, porque vens não é o sujeito, é o predicado. E eu, na segunda oração, é o sujeito do predicado vou. Portanto, nós percebemos pela forma como os verbos estão conjugados de que sujeito é que se trata. O supervisor sabe negociar, fez uma excelente apresentação. Na segunda oração, subentende-se que é ele. Ele fez uma excelente apresentação. No entanto, ele não está lá explícito. Está subentendido. Já o sujeito indeterminado tem a ver com o facto de eu não conseguir identificar um sujeito específico para aquela frase, quando não se pode ou não se quer nomear a pessoa ou o ser a quem a ação possa ser atribuída. Diz então que o sujeito é indeterminado. Por exemplo, bateram na porta do escritório, mas não se sabe quem é que bateu. Então aqui o sujeito é indeterminado. Aqui trabalha-se muito bem. Trabalha-se, mas não se especifica quem é que trabalha. Vende-se casas, faz-se riçóis, aceita-se encomendas. São tudo sujeitos indeterminados. Também existem as orações impessoais, que são aquelas orações que não têm sujeito. Chamam-se impessoais e são aquelas cujo verbo exprime fenómenos da natureza e aquelas em que se utiliza o verbo haver como verbo principal no sentido de existir. Exemplos. Chove muito. Esta frase não tem sujeito. Quem é que chove? Não se pode perguntar isto. O que é que chove? Não dá. Estas duas perguntas que eu faço para encontrar o sujeito não fazem sentido porque a oração é impessoal, não tem sujeito. Está a nevar no aeroporto. Outro fenómeno natural. Hoje há reunião importante. A oração é impessoal, não tem sujeito. Neste mês houve 3 conferências, a mesma coisa. Naquele escritório havia boas condições de trabalho. Passamos agora a outra função sintática que é o predicado, identificação e constituição. O predicado é tudo o que se diz acerca do sujeito. Vamos ver esta frase. Esta estratégia de mercado é muito interessante. Aquele departamento desenvolveu um excelente projeto. O predicado pode ser constituído apenas por uma forma verbal, ou pelo verbo e outros constituintes que o completam, ou complementam a ideia que se pretende transmitir. No caso das frases de cima, esta estratégia de mercado é o quê? Temos que completar o resto da frase. É muito interessante. Portanto, o predicado começa a partir do verbo. É muito interessante, é o predicado. Desenvolveu um excelente projeto, é o predicado da frase. O colaborador trabalhou, predicado é só o verbo. A Joana trabalha constantemente, portanto, o predicado aqui já é o verbo mais o advérbio. O gerente tem um problema importante, e o predicado aqui já é o verbo mais um outro complemento. A minha equipa hoje está com prazos apertados. Portanto, o predicado começa sempre com o verbo. Está, tem, trabalha, cansou-se. Passamos a uma outra função sintática. Esta também é igualmente fácil de identificar, que é o vocativo. É o constituinte que designa a pessoa ou a entidade a quem o locutor se dirige interpelando-a. Exemplos. Filomena, vírgula, veja o mail que lhe enviei. Filomena é o vocativo, não é o sujeito da frase. Estou a chamar pela Filomena, estou a dirigir-me, estou a interpelar a Filomena. Cara diretora, segue o memorando de pedido. Vocativo, cara diretora. Por favor, Duarte, não precisa corrigir o texto todo. Estava previsto que a encomenda chegasse hoje, Sofia.
Isto é para provar que o vocativo é móvel na frase. Não tem de ser forçosamente no início, pode aparecer no meio ou no final da frase. Esta frase também, Deus Santo, dê-me paciência, no início da frase. E também pode ser não uma pessoa, mas uma entidade, um ser superior a quem eu me possa dirigir. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Isto é um verso do poeta Bocares. O vocativo surge sempre isolado, destacado por vírgulas e pode ser colocado em diversos locais da frase, como nós vimos com estes exemplos. Agora vamos aos complementos do verbo. Na sua maior parte, os verbos são transitivos, isto é, são acompanhados de um complemento. O verbo por si só não tem um valor, a maior parte dos verbos, não tem um valor suficiente. Precisa sempre de ser acompanhado de outros complementos que lhe adicionem informação, que lhe acrescentem informação e tornem a frase gramaticalmente correta. Estes complementos são o complemento direto, o complemento indireto, o complemento oblíquo e o complemento agente passiva. Vamos começar pelo direto. O complemento direto é o constituinte que designa o ser ou objeto sobre o qual diretamente recai a ação expressa pelo verbo, e então este complemento, neste caso, tem o nome de complemento direto. O gerente comprou um lote de produtos. A equipa desenvolveu uma estratégia eficaz. O supervisor enviou a documentação. Eles realizaram o projeto. Tudo isto é outro complemento do verbo, é o complemento indireto, que responde por norma à pergunta a quem. Portanto, o constituinte que designa o ser sobre o qual indiretamente recai a ação expressa pelo verbo tem o nome de complemento indireto. Vejamos os exemplos. O gerente ofereceu um aumento ao colaborador. A quem é que o gerente ofereceu o aumento? Ao colaborador. Estando em congresso, ela escrevia aos colegas todas as semanas. A quem ela escrevia? Aos colegas. O supervisor pediu sempre conselho ao chefe. A quem é que ele pediu conselho? Ao chefe. E por aí fora. Ele entregou a pasta à colega, a empresa oferece oportunidade a todos. A quem? Outro complemento do verbo é o complemento oblíquo. Características e processos de identificação. A definição do complemento oblíquo, ela é um constituinte exigido pela regência de verbos que, para além de completar o seu sentido, necessitam de uma expressão introduzida por uma preposição ou de um advérbio. Exemplos. Os colaboradores precisam do apoio da gestão. Temos aqui a preposição de mais o determinante artigo o. Precisam do. O verbo precisar precisa da preposição de para continuar a fazer sentido. Todos se interessaram. Quem se interessa, interessa-se por alguma coisa. Então, todos se interessaram pela inovação. Pela inovação é o complemento oblíquo do verbo interessar. O gerente vai a Lisboa todos os meses. Poderia ser o gerente vai lá todos os meses. Complemento oblíquo a Lisboa. A equipa abdicou de privilégios. Quem abdica, abdica de alguma coisa. De privilégios, complemento oblíquo. Os funcionários confiaram na empresa. Confiar em. Então, na empresa, complemento oblíquo. O supervisor cuidou da documentação. Cuidar de. Da documentação, complemento oblíquo. Os clientes apostaram neste projeto. Apostar em alguma coisa. Em mais este, está neste. Neste projeto, complemento oblíquo. Os verbos que pedem complemento oblíquo não se conjugam sem preposição. E isto aqui é que nos ajuda a identificar facilmente o complemento oblíquo de uma frase.
lista de verbos frequentes com complemento oblíquo, chegar a, ir a ou para, vir de ou vir a, entrar em, sair de, etc. Dirigir-se a, estar em, falar de, com, sobre, informar sobre ou informar de, e tem uma lista exaustiva. Todos os verbos que nós sabemos que precisam de uma conjunção, de uma preposição para fazer sentido, eles acionam, pedem então o complemento oblíquo. O complemento oblíquo começa a partir dessa preposição. Necessitar de. O cliente necessita de apoio. De apoio é o complemento oblíquo. Dispor de, recorrer a, o cliente recorreu ao serviço de apoio. Ao serviço de apoio é complemento oblíquo, porque quem recorre, recorre a alguma coisa. A preposição, a partir dela, complemento oblíquo. E pronto. Foi a primeira parte das funções sintáticas. O próximo objeto de aprendizagem tratará das restantes. Até breve.